Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Agradeço as presenças e declaro aberto a presente sessão de audiência pública. Já ocupam lugares nesta mesa, aos quais agradecemos as presenças, o vereador Lelo Pagani, que junto comigo e com a vereadora Alessandra Lucchesi, coordenam os trabalhos da Comissão Temporária de Assuntos Relevantes do Turismo, com a finalidade de promover audiências públicas, encontros, exploração sobre o tema exploração e atividades turísticas em Botucatu. Encontra-se também aqui à mesa a senhora Roberta Leme Sogaiar, secretária adjunta de Turismo, e o senhor Cristiano Vieira Pinto, presidente do Conselho Municipal de Turismo e guia turístico. Agradeço os vereadores que já efetivaram suas presenças no painel, vereadora Cláudia Gabriel aqui presente, e também justifico as ausências dos vereadores Palinha, Alessandra Lucchesi, Sargento Laudo, Érica da Liga do Bem e Silvio, que justificaram suas ausências em razão de outros compromissos agendados para essa data. Esta audiência terá duração máxima de 120 minutos, portanto iremos até às 21 horas. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claronet, site e Facebook da Câmara. No momento do debate, também será assegurada a interação da sociedade de maneira remota, com envio de perguntas por meio de mensagem ao WhatsApp 14 99 610 1981. Repetindo, 14 99 610 1981. Senhoras e senhores, esta audiência pública foi convocada pela Comissão Temporária de Assuntos Relevantes do Turismo. A comissão destina-se a discutir políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável desse setor tão importante para o nosso município, pois nossos atrativos são muitos e nossa natureza exuberante. Mas há necessidade real de estabelecermos normas através de leis que possam garantir segurança aos nossos turistas e à nossa população, além de renda aos trabalhadores e receita às empresas que atuam e atuarão nesse setor, sempre com a preocupação de proteger nosso meio ambiente, nossa fauna, nossa flora, nossas nascentes, riachos e cachoeiras. Peço licença para ler parte do requerimento aprovado neste plenário que originou a Comissão Temporária de Assuntos Relevantes do Turismo. Então, vou ler alguns trechos do requerimento que foi aprovado na ocasião por unanimidade nesta casa. Botucatu tem o privilégio de fazer parte da Cuesta, região de relevo montanhoso que proporciona lindas paisagens. Temos um imenso potencial turístico, mas só o viabilizaremos com incentivo das parcerias público-privadas para a exploração sustentável das riquezas naturais e exuberantes de nosso município. Isso gerará emprego e renda fundamentais para o nosso desenvolvimento econômico. Além disso, Botucatu deve ser o protagonista e indutor do desenvolvimento do turismo regional. A promoção do ecoturismo, cicloturismo, esportes de aventuras, realização de eventos, entre outros, contribuirá para a utilização sustentável do nosso patrimônio natural e cultural, incentivando a sua conservação e buscando a formação de uma consciência ambientalista, além de atrair milhares de competidores para a nossa cidade, gerando emprego e renda à nossa população. Além disso, Botucatu está classificada como município de interesse turístico, o MIT, e há condições de elevarmos nosso município até a categoria de distância turística, garantindo assim um maior repasse de recursos para o desenvolvimento do turismo. Porém, há necessidade de alterar e regulamentar a legislação municipal, além de criar novas diretrizes para que a exploração do turismo ocorra de forma sustentável. Então, são trechos que compõem o requerimento aprovado
nessa casa que originou a nossa Comissão do Turismo. Senhores e senhoras, não tenho dúvidas que hoje vivenciamos um momento ímpar nesta Casa de Leis. Momento este que reflete um trabalho realizado por várias mãos, legislativo, executivo e sociedade. Uma forma diferente de trabalhar, mais representativa e produtiva. Apresentaremos aqui os pontos principais de 2 minutas de projetos de lei, a dos guias turísticos e as regras para a prática de turismo de aventura e ecoturismo, que fazem parte de um conjunto de leis que normatizarão o setor do turismo em nosso município. A sociedade terá a oportunidade de ter acesso a essas minutas e poderá opinar apresentando sugestões. Portanto, não são projetos finalizados, são minutas que colocamos aos senhores para análise da sociedade. E assim pretendemos seguir nos próximos anos. Audiências, encontros, reuniões, o que for preciso para chamar, ouvir e escutar a sociedade. Nenhuma decisão tomada de portas fechadas. Entendemos que Executivo, Legislativo e sociedade precisam dialogar, para assim buscar soluções passíveis e possíveis de serem implementadas, sempre preservando o interesse público. E para encerrar a minha fala inicial, gostaria de dizer que me sinto muito honrado em presidir essa comissão e ter participado da elaboração dessas minutas ao lado de profissionais tão valorosos e tão competentes. Muito grato por isso. Pois bem, dando a continuidade, passo a palavra ao vereador Lelo Pagani para a sua explanação inicial. Boa noite, presidente dessa audiência, vereador Marcelo Sleman, obrigado, secretária adjunta do Turismo de Botucatu, Roberto Sogaiar, obrigado pela presença também, Cristiano, presidente do nosso Conselho Municipal de Turismo, obrigado a todos os presentes. Realmente hoje é um dia de muita importância para a nossa Câmara, de mais uma audiência que vai fazer a diferença, mas a diferença numa área que pode fazer toda a diferença na nossa cidade. Eu não tenho dúvida, e há bastante tempo a gente conversa sobre isso, que o turismo pode mudar a cara da cidade, pode mudar o perfil da cidade. E nós temos muito trabalho pela frente, por isso é importante a gente regrar tudo isso com essa legislação. Então, parabéns a todos pelo trabalho e vamos em frente. Obrigado, vereador Lelo. Antes de passar a palavra à nossa secretária adjunta de Turismo, peço à nossa TV Câmara que exiba o vídeo produzido pela Secretaria Adjunta de Turismo. Botucatu é apaixonante. Eu vim para Botucatu visitar a minha irmã num feriado e acabei me apaixonando pela cidade. E foi Botucatu o lugar que eu escolhi para construir a minha família. O céu de Botucatu tem algo inexplicável. Assim, é de um azul tão profundo que dá vontade de mergulhar. Eu gosto daqui porque eu consigo ver o nascer do sol, o pôr do sol, o nascer da lua. Quando eu vim para Botucatu, eu me encantei com a arquitetura daqui. Uma beleza arquitetônica que expressa o DNA da história da cidade. E eu realmente me apaixonei e estou aqui até hoje. Botucatu é um patrimônio geológico da humanidade. Essa cidade ela tem a memória da história da Terra aos nossos olhos. Uma das principais rochas formadoras do aquífero Guarani é o Arenito Botucatu, uma rocha que homenageia a nossa cidade. A minha intenção é valorizar o nosso lugar, né? O barro vermelho é visto como pobre, mas eu vejo nele uma grande riqueza. É o barro da minha terra. O cerrado tem um valor inestimável para a produção de água, para a preservação da flora e da fauna silvestre. É um dos biomas que está sendo mais ameaçado no Brasil.
Sem cerrado, não tem água. Sem o cerrado, não tem vida. Botucatu é um lugar de uma natureza linda. E é o encontro de biomas, o encontro da Mata Atlântica com o Cerrado. Então aqui o observador de aves consegue, num único dia, identificar diversas espécies. Nascer e morar em Botucatu é um privilégio. Acordar cedinho, poder aproveitar toda a paisagem, pôr do sol maravilhoso, tudo que estimula a gente a sair de casa e manter uma vida extremamente saudável. Botucatu, apaixone-se. Que cidade maravilhosa nossa, né, gente? Que cidade apaixonante, né? Quantas riquezas naturais, o nosso povo, a nossa cultura, a nossa história. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso turismo, passo a palavra agora para a nossa secretária adjunta, Roberta Leme Sogaer. Roberta, a palavra é sua. Boa noite a todos. Agradeço aqui a presença do presidente da sessão, vereador Marcelo Sleiman, também o vereador Lelo Pagani, ao presidente do Conselho Municipal, Cristiano Vieira, vereadora Cláudia, todos aqui presentes, e também a todos os internautas que nos ouvem. Também para mim foi uma grande honra fazer parte dessa comissão de turismo aqui da Câmara e também do grupo de trabalhos do Conselho Municipal de Turismo, onde nós pudemos, a muitas mãos, construir esse conjunto de leis, que hoje está aqui, né, a primeira parte dessas 4 leis que nós estamos produzindo, para serem apreciadas pela população. O turismo de Botucatu, ele cada vez mais revela as suas facetas, as suas potencialidades, e apresenta formas concretas, né, e começa a apresentar formas concretas de se desenvolver. Então, a gente delineia de forma mais clara os produtos que nós podemos evidenciar, como cicloturismo, turismo de observação de aves, valorizar os produtos que já existiam, como o turismo de aventura, que já é um segmento consolidado, dentre outras potencialidades que a cidade apresenta. E, para isso, né, a Secretaria Adjunta de Turismo, ela tem uma ênfase na questão da sustentabilidade, onde ela apresenta o seu planejamento estratégico com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, para que a gente possa ter muita clareza das nossas ações, considerando população, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social. E, nesse momento, né, a gente vem aqui para apresentar 2 projetos de lei, que, na verdade, fazem parte de um grande ordenamento, né, mas não é ter uma lei só para regrar e ter ônus. Na verdade, é uma lei que preserva a vida humana, e é uma lei, um grupo de leis, né, que preserva a nossa vida natural, o nosso habitat, a nossa natureza, porque sem a natureza a gente não tem turismo. Então, uma coisa está ligada à outra. E, nesse sentido, os 2 projetos de leis que serão apresentados aqui, né, eles vão evidenciar tanto a questão da segurança quanto a questão do desenvolvimento econômico. E as outras leis que estão por vir vão trabalhar principalmente a estruturação do destino de uma forma mais consolidada, né, com o sistema de monitoramento e controle da visitação turística e a lei de criação dos sítios turísticos. Hoje, nós vamos evidenciar a primeira minuta de lei aqui, projeto de lei, sobre segurança em turismo.
E acho que pode começar a apresentação. Nós nos baseamos, né, então acho que é importante fazer um levantamento histórico aqui, que a lei de 2006 de Botucatu, ela é a lei de turismo responsável, que já trabalha com uma série de questões importantes que precisavam ser detalhadas. Então, esse momento é o momento que a gente traz o regramento de diversas questões que já estavam presentes na lei de 2006 e a gente começa a trazer esse detalhamento. Então, o artigo 1º dessa lei, ele dispõe sobre as regras mínimas de segurança para a prática de turismo de aventura e ecoturismo no município, e também traz uma definição do que é o turismo de aventura, né? Olhando para a questão da prática de atividades de aventura de caráter recreativo, competitivo ou não. Olhando também para as suas variáveis, né? A questão da intensidade, a exigência de cada atividade e a capacidade física e psicológica do turista. As atividades que são contempladas aqui como exemplo de observação, mas não se limitam a elas, é o arvorismo, cachoeirismo, asa delta, ciclismo, balonismo, escalada, montanhismo, parapente, observação de aves, pesca, paraquedismo, rapel, off-road, buggy, passeio de buggy, quadriciclos, trilha, trekking, hiking, tirolesa e todas aquelas que ainda não estão relacionadas, mas que também precisam atender as normas da ABNT. Está passando? Desculpa. Por favor. Acho que tem que ligar, Marcelo. Do lado. Aqui, ó. Do ladinho. 20 anos de professorado, né? Bom, os artigos 3º e 4º, eles dizem respeito a tanto as empresas e operadoras ou pessoas físicas, no caso guias, né? Que praticam atividade de aventura, onde devem obter uma licença ou renovação de licença junto ao poder público para poder operar uma atividade de aventura. E também indica a responsabilidade administrativa ao executor da atividade turística em razão do exercício da atividade, ou seja, vai indicar os procedimentos para a identificação de perigos e riscos das atividades de turismo de aventura, assim como os critérios para se mitigar esses perigos e riscos. Pode mudar. O artigo 5º retrata a questão de como as empresas cadastradas no município podem comercializar os produtos do seu portfólio, supervisionando a aplicação das boas práticas das atividades, com especial atenção à manutenção dos equipamentos e pontos de segurança. Ou seja, toda vez que alguém for praticar um rapel, a empresa deve ter a responsabilidade de manter esses equipamentos em bom estado. E também supervisionar a aplicação das boas práticas das atividades no local por terceiros, sempre se baseando nas regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que rege todo o conjunto de ações e equipamentos para a segurança do turismo. Aqui também estabelece o que é essa norma técnica e também aponta, né, todas as normas da ABNT que são aplicáveis a essa legislação. Então, a NBR 15.331, de gestão de segurança, a NBR 15.285, sobre competência de pessoal, e as informações mínimas preliminares a clientes da NBR 15286, para as quais são definidos os requisitos de desempenho, qualidade e segurança. E referente a essas normas da ABNT, a Secretaria Adjunta ofereceu uma formação online durante o período da pandemia para que as pessoas entendessem um pouco mais sobre essas regras da ABNT.
O artigo 6º proíbe a comercialização de quaisquer atividades turísticas realizadas por pessoas físicas ou jurídicas que não forem licenciadas no município de Botucatu. Ou seja, vai ser muito importante nesse sentido, porque a gente vai ter o amplo conhecimento de quem está operando atividades turísticas de aventura e ecoturismo aqui dentro da cidade. Os artigos 7º, 8º e 9º falam sobre a questão das informações necessárias para que o consumidor tenha segurança durante a sua visitação. As empresas ou pessoas físicas licenciadas devem passar a seus consumidores as informações necessárias para a realização da atividade, exemplificando data e local, tempo, percurso e grau de dificuldade, vestimentas adequadas, técnicas e uso dos equipamentos, os riscos que fazem parte dessa atividade, procedimentos de segurança e resgate e possibilidade de cancelamento da atividade. Ou seja, o turista ele precisa saber, literalmente, aonde ele está se metendo. Ele precisa ter clareza do tipo de atividade que ele vai enfrentar, ele precisa ser informado, ele tem que tomar uma decisão consciente se ele quer assumir esse risco. 7º, 8º... Os artigos 10º e 11º falam sobre a necessidade da exigência de seguro para a realização dessas atividades. Então, as empresas e ou pessoas físicas licenciadas devem exigir a ficha de inscrição e contratar a apólice de seguro. Isso garante ao turista uma segurança maior caso ele sofra algum dano. O artigo 12º e 13º fala sobre as funções e responsabilidades das empresas e pessoas físicas que trabalham com atividades de aventura. Olhando para a questão da prestação de serviços, zelo e manutenção pela qualidade dos equipamentos, a necessidade da criação de planos e ações para emergências, aonde essas empresas e pessoas físicas cadastradas devem realizar testes periódicos sobre esses procedimentos de emergência, fazendo constantemente uma análise crítica dos seus planos de ação. Esses planos são efetivos, né? Então, se uma cobra picar o meu turista, como é que eu vou atendê-lo? Qual vai ser minha rota de resgate? Isso na Cachoeira 1, na Cachoeira 2, na Trilha 1, na Trilha 2. Quais são os meus caminhos? Quem eu ligo? O que acontece se o sinal do celular falhar? Que tipo de equipamento eu tenho? E também versa sobre o uso de RH qualificado para essas operações, ou seja, as empresas terão a necessidade de realmente contratar pessoas que possam atender a esses critérios. O artigo 15º versa sobre procedimentos de proteção, resgate e primeiros socorros, novamente trabalhando processos de comunicação com o cliente e com a equipe muito claros, rotas de fuga, a necessidade de veículos para remoção, caso necessário, e o treinamento obrigatório. Artigo 16º e 17º orienta sobre as plataformas de embarque e desembarque, caso haja necessidade para barcos e jet skis, falando sobre a questão do licenciamento e estrutura física, a necessidade de você licenciar corretamente a plataforma e ter uma estrutura física segura. E o artigo 18º versa sobre o regramento para quem infringir a lei. Ou seja, em primeiro lugar, essa empresa ou pessoa física, ela é advertida, seguida, depois da advertência, uma multa, posterior uma interdição e, eventualmente, uma suspensão de 6 meses a 1 ano, até que se regularize as normas de uso. E ainda orienta que o valor arrecadado com as multas irá para o Fundo Municipal de Turismo. Então, nós sabemos que Botucatu hoje tem um grande leque de atividades de aventura, e que a necessidade de nós termos uma lei que proteja o consumidor, a vida, não só, acho que quanto mais nós olharmos para o consumidor, para o turista, a gente também vai ter uma população
mais consciente sobre o uso desses espaços. Então, até então, muitas das nossas cachoeiras eram sempre abertas, sem limitação de uso, e cada vez mais nós teremos um turismo mais profissionalizado, onde nós teremos esse regramento não para coibir, não para restringir, mas sim para preservar a vida, né, e melhorar. Nós tivemos inúmeros incidentes em cachoeiras com necessidade de resgate, e a gente foi percebendo essas falhas, né, na questão da segurança. Então, essa minuta de lei, ela procura apoiar e mitigar essas questões de segurança no turismo de aventura e ecoturismo. Parabéns, Roberta, pela excelente explicação. É um tema muito importante, né? Um dos primeiros regramentos que nós debruçamos, aliás, para discuti-lo. E, com certeza, após essa fase que nós receberemos as sugestões, propostas, críticas construtivas, né? Assim que ela for aprovada, com certeza surtirá muito efeito. Muito obrigado pela excelente apresentação. Agora passo a palavra ao Cris Vieira, presidente do Comutur. Pronto, obrigado. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença do Marcelo, presidente dessa comissão, do vereador Lelo, da vereadora Cláudia, da subsecretária Roberta, dos conselheiros presentes, do qual estou à frente do Comutur há algum tempo, desde 2017, e sempre trabalhando em conjunto com esse conselho, bastante unido. Então, gostaria de agradecer a presença dos conselheiros presentes e dos demais, e o pessoal que está em casa aí assistindo na TV Câmara. Estou muito honrado em fazer parte, né, da comissão das leis também. Sou guia de turismo, escolhi essa profissão, só ressaltando que a profissão de guia de turismo é uma profissão regulamentada pela Lei Federal 8.623, de 93, e somente um guia de turismo pode oferecer aos turistas um passeio, uma visita, uma viagem mais atraente, enriquecido de informações, segurança e serviço de qualidade. Vamos apresentar essa minuta, esse projeto de lei para os guias de turismo, e esperamos a contribuição da população e dos demais profissionais para que a gente possa construir um projeto democrático e que vai beneficiar todos. Projeto de lei dispõe sobre atribuições do guia de turismo regional/local, a obrigatoriedade de seu acompanhamento nos passeios turísticos no município de Botucatu. Artigo 1º. Os grupos ou excursões de turistas compostos por no mínimo 12 pessoas em viagem organizada por empresa de turismo ou em carro identificado como transporte turístico, placa vermelha com cadastro, ficam obrigados, em visita aos pontos ou atrativos turísticos do município de Botucatu, estar acompanhados por guia de turismo local regional, habilitado no Estado de São Paulo, independente da existência do guia de turismo, empresa ou operadora nacional ou internacional. A ideia da construção desse projeto se dá a crescente demanda de grupos e excursões que vêm e têm adentrado ao nosso município, e também por fatos de alguns acidentes que ocorreram no município, e todos os acidentes foram com grupos de excursões, e nenhum desses grupos estavam acompanhado de um guia local. Situação do problema: a falta da obrigatoriedade do acompanhamento do guia de turismo regional, a ausência e a presença do guia de turismo local na realização dos transportes e traslados.
fatos e fotos que a gente vai apresentar são de alguns acidentes que ocorreram no município e que teve a demanda, né, até do helicóptero Águia, que tem que vir de Sorocaba, muitas vezes, para poder socorrer essas situações. Então, a ideia da gente apresentar esse projeto de lei preservando a segurança dos nossos turistas, além da qualidade do serviço, e também benefícios financeiros, sociais, culturais e poder legal de decisão para a comunidade local. As fotos a seguir são de algumas ocorrências que tivemos no município. Pode manter essa. Esses são fatos que ocorreram nas trilhas da Cachoeira Pavuna. Lá foram 2 resgates aéreos, também com turistas, infelizmente, mas ambos passam bem. Só tivemos que ter mesmo a demanda do helicóptero Águia por conta da dificuldade de locomoção das trilhas. E as soluções para os problemas essa minuta, esse projeto de lei sobre a obrigatoriedade de um guia regional local, lembrando que mesmo sendo guia local, os guias eles serão obrigados a ter a formação específica que pede o Ministério do Turismo, sendo cadastrado, e formação de guia regional Estado de São Paulo. A Lei 11.771, de 17 de setembro de 2008, que fala sobre a Política Nacional do Turismo, ela define alguns princípios e alguns objetivos que nos dão respaldo ao município promover essas leis. No artigo 5º, a Política Nacional do Turismo tem por objetivo descentralizar e propiciar o acesso ao turismo no país a todos os segmentos populacionais, contribuindo para a elevação e bem-estar geral. Já no parágrafo 6º, promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando Estado, Distrito Federal e municípios a planejar em seus territórios atividades turísticas de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o envolvimento e a efetiva participação das comunidades receptoras nos benefícios advindo da atividade econômica. Então, queria ressaltar que esse projeto de lei ele foi construído em conjunto com a Casa Legislativa, com a Secretaria Adjunta, com o Conselho Municipal de Turismo e com um grupo de guias que nós temos, que já trabalham no setor. Hoje são 43 que compõem esse grupo. Entre os 43, 24 já são guias formados pelo Ministério do Turismo. E a gente está promovendo mais alguns cursos e alguns já estão se capacitando, e a Secretaria de Turismo também tem trabalhado para essa capacitação profissional. Vou ler mais um pouquinho da lei, só para que vocês possam entender. No artigo 1º, inciso 1º, os grupos ou excursões com origem em outro estado deverão estar acompanhados também de um guia turístico nacional. Isso é o que pede a lei federal, então todas as excursões que saem de um estado para o outro, eles devem estar sempre acompanhados de um guia de turismo nacional. No inciso 2º, nos passeios envolvendo cachoeiras, nascentes e grutas, será respeitado o limite máximo de 12 pessoas por grupo para cada guia de turismo local. Ou seja,
12 pessoas terá um guia acompanhando. Acima de 12 pessoas, por exemplo, 16, 17, terá que ter 2 guias até 24 pessoas e assim vai aumentando o número de guia para cada 12 pessoas. Os grupos ou excursões que não atenderem ao previsto do capítulo 1º receberão orientação e facilidades para a contratação imediata de um guia local. Então, a ideia é que todos os pontos e atrativos turísticos, eles tenham ali a facilidade para que um grupo de excursão, caso chegue sem o acompanhamento do guia, ele tenha ali a facilidade para a contratação de um guia local para poder atendê-los. Artigo 2º. Quando as atividades compreenderem a recepção, o traslado, o acompanhamento, a prestação de informações e assistência turísticas em itinerários ou roteiros locais para a visita e seus atrativos turísticos, diurnos ou noturnos, fica obrigatória a presença do guia de turismo regional habilitado no Estado de São Paulo. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, é considerado guia de turismo regional local o profissional que, com formação específica e especializada em atrativo turístico da região, esteja devidamente registrado no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur, e no órgão oficial do Turismo Municipal. Inciso 1º. Por ocasião do cadastro de guia de turismo regional local, o órgão oficial de turismo do município exigirá deste a comprovação de residência nos municípios que compõem o consórcio turístico do Polo Cuesta há pelo menos 6 meses. Então, a ideia do guia local, o grupo teve me fugiu a palavra, mas a gente teve o cuidado de colocar todos os municípios da nossa região que compõem o Polo Cuesta e não somente o município de Botucatu. No momento é somente e agradeço. Obrigado, Cris, presidente do Comutur, além de tudo um guia turístico que desempenha muito bem a sua atividade, e a todos os guias aqui presentes também, nosso respeito e admiração. E a partir desse momento, abriremos a palavra ao acolhimento de sugestões e indagações acerca do que pretendemos. Os vereadores já podem se inscrever através do painel eletrônico e, para o público, temos um microfone disponível aqui no auditório. Também será garantida a interação de maneira remota por meio de mensagens do WhatsApp, repetindo 14 996101981. 14 996101981. O tempo máximo para cada indagação será de 2 minutos. E solicito ao público presente que se identifique antes da pergunta e que mencione a quem será dirigida a pergunta. Importante destacar que, para a manutenção da ordem, as perguntas não devem fugir ao foco dessa discussão. Então, estão abertas as inscrições. Já temos do público? Tá. Do público aqui? Então, do público presente, temos 3 inscrições. O primeiro que se inscreveu é o senhor Alexandre. Boa noite a todos. Marcelinha, Léo Pagani, Paulo Camelo, o povo presente, e esse meu pai e o turismo é muito mais importante para a nossa cidade, porque é o turismo e a pessoa vai reconhecer a nossa terra, a nossa cidade, o nosso povo, e o turismo que nós temos, o nosso futuro, é esse.
é uma cidade mais bonita, um comércio mais forte. Comércio também é turismo. Nós não podemos ter isso. O shopping é turismo. Praça é turismo. A pessoa vai querer ir em um lugar onde tem a coisa. Shopping, uma praça, um comércio. E tudo isso é mais importante. Não criamos correr aqui para a gente. Nós precisamos ainda muito mais. Colocar o nosso turismo em primeiro lugar. Nós precisamos cuidar mais da nossa capoeira, o nosso céu de noite, e vai ficar bonito. O meu parabéns ao senhor prefeito Mário Parquim. Também nós temos muito mais coisa no nosso comércio. E nós precisamos fazer mais nossa boa para o Botucatu, para nós fazer um turismo muito mais melhor para a nossa cidade. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, Alexandre, pelas suas ponderações. Realmente o comércio também atrai turistas, né, Roberto? Para o nosso município, turismo de negócios, me perdoem se eu estiver errado na classificação, mas muito importante, realmente a nossa cidade tem uma série de atrativos, entre eles o comércio, né? Muito bem colocado, e agradecemos a sua participação. Alguém gostaria de complementar? Temos alguém inscrito no Facebook? Não ainda? Então vamos à segunda questão. Senhor Mauro Pena. Muito boa noite. Meu nome é Mauro Pena, sou pastor evangélico. Residente da cidade de Botucatu. E há algum tempo eu entrei com um pedido na prefeitura, pedindo esclarecimento e que fosse integrado a discussão sobre o turismo de Botucatu, partindo do pressuposto que o indivíduo ele é um ser social e que o indivíduo também é um ser espiritual e, através da sociedade, ele expressa a sua individualidade e a sua coletividade. E nós sabemos que... Eu gostaria de ler um texto aqui que está no requerimento ali, protocolado junto à Secretaria de Turismo. Foi criada essa rota. Eu dei o nome para essa rota apenas para a gente localizar ela, para a gente identificar ela. Sabemos que muitas pessoas recorrem aos mirantes da Cuesta para meditar ou relaxar de suas rotinas estressantes. Dentro desse público encontramos os cristãos evangélicos que, com frequência, fazem desses pontos nos mirantes seus lugares preferidos de oração, encontros e cultos a Deus. Logo, podemos destacar dentre estes montes chamados de oração, 4 mirantes em particular, que possuem bancos à sombra e que são periodicamente capinados e limpos por voluntários. Este projeto, elaborado por mim, Mauro Roberto Pena, pastor evangélico, inclui a Rota Turismo de Botucatu, essa rota turística de oração. É importante frisar que as comunidades periféricas são impactadas pela fé desses peregrinos urbanos, não somente pela caminhada proposta ou pelos encontros religiosos ali realizados, como também pela atividade de combate direto às vulnerabilidades sociais, como a entrega de um material como esse que eu entreguei para alguns de vocês, e informativo, cumprindo o papel social de suma importância, onde constatamos em dados de pesquisas uma diminuição dos índices de suicídio e outros males, como violência, consumo de álcool e drogas, bem como o aumento da procura da malha de proteção social,
como CRAS, como CAPES e como Fundo Social de Solidariedade, entre outras instituições, como a igreja propriamente dito, pela evangelização. Desta forma, esses motivos já são o bastante para que a rota turística de oração faça parte do turismo de Botucatu e mereça ser apreciado. Então, qual é a proposta? A proposta é que nós estamos discutindo a questão de turismo e a gente atente também para essa, vamos dizer assim, por essa tomada social da periferia da cidade pelos evangélicos. Não é uma atividade nova, ela já existe há muito tempo, e eu vou tocar no assunto delicado. Já houve casos de incidentes que eu não quero delongar sobre isso, mas que, infelizmente, tomaram a vida de algumas pessoas em vários pontos desses lugares, não nesses propriamente dito, mas em outros próximos, que a gente sabe muito bem. Então, a proposta é que a gente estude, que essa discussão possa levar em consideração essa movimentação evangélica, essa expressão da religiosidade da nossa população brasileira, botucatuense, desde que não fira o meio ambiente. Por exemplo, eu vou lá, levo um objeto de culto que para mim é especial, mas não faz parte daquele contexto ecológico daquele lugar. E também trabalhar a questão de informações para que se mantenha um lugar limpo, de fácil acesso, levando em consideração todos os pré-requisitos legais e sociais que podem ser impetrados sobre essas atividades. Eu agradeço, muito obrigado, boa noite. Obrigado, pastor, pelas suas considerações, pela sua proposta, né, do seu requerimento. Em que pese não ser alvo, né, desses dois projetos, com certeza esse grupo vai sim, nós vamos chamar uma reunião com o senhor para podermos entender o projeto, discutirmos, né, esse grupo vai se manter implantado, né, tanto o executivo, o legislativo e o Comutur, e nós chamaremos com certeza o senhor, o seu grupo, para entender melhor, né, o projeto e juntos construirmos sim uma rota, né, religiosa, no nome que o senhor achar melhor para chamar esse projeto. E também deixo à vontade os membros da mesa, se alguém gostaria de fazer alguma ponderação, mas desde já assumimos o compromisso de sim levar para estudarmos esse projeto. Tá? Alguém gostaria? Secretária, vereador, Cris? Tá. Então... Tá. Então tá, pastor, pode ser assim, então? Tá bom. Pastor Mauro, eu estou anotando aqui os encaminhamentos, já está um dos encaminhamentos, então é esse, da Rota da Fé, mas o senhor vai ser chamado aqui para a gente conversar melhor sobre isso. Tudo isso é importante, todas as ideias que forem discutidas aqui vão ser importantes. Obrigado. Viu, pastor, é que a nossa audiência ela é gravada, então tudo que é falado tem que ser falado no microfone para ser... Mas só que assim, eu vou pedir então para os senhores se inscrever novamente, pode ser? Porque tem mais gente também para falar, pode ser? Eu já estou inscrevendo o senhor novamente aqui, obrigado. Então agora, alternando, temos inscrita a vereadora Cláudia Gabriel. Vereadora, a senhora tem 2 minutos, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Primeiro eu quero parabenizá-los pela iniciativa da audiência. Meu primeiro mandato tem sido um aprendizado muito grande e vejo que tenho muito ainda a aprender. Eu tenho acompanhado a rotina dessa comissão, o trabalho da secretária Roberta, o Cris, que já é um querido no trabalho que ele toca adiante. Parabenizar pela transparência. Ontem nós falamos muito sobre essa junção de executivo e legislativo e junto a isso tudo, essa oportunidade da população também poder se manifestar. Então, parabéns, é gratificante estar aqui. Eu queria fazer 2 perguntas. Dentro do projeto de segurança, está previsto, está incluso só os equipamentos públicos ou instrumentos como, por exemplo, a tirolesa, né? E uma segunda pergunta, muitas pessoas vêm questionando, quando se fala de geração de emprego e renda, existe alguma projeção para o artesanato
local, existe alguma possibilidade da Secretaria prever algo que contemple, né, os artesãos de Botucatu? São essas as minhas perguntas, e obrigada. Obrigado, vereadora Cláudia. Quanto aos equipamentos, a lei, essa minuta de lei, basicamente ela se refere aos equipamentos que são utilizados durante a prática do esporte de aventura. Então, o rapel, como chamam, gente, os ganchos? Os mosquetões, um equipamento de tirolesa, tudo isso, para todos esses equipamentos, a ABNT tem uma norma, tem uma regra, inclusive de como é a manutenção, o licenciamento anual ou semestral que uma tirolesa precisa ter, com um ART de um engenheiro responsável, atestando que aquele equipamento está em condições de operar e que não vai ter risco de vida. Então, a gente se refere a esses equipamentos, sejam eles públicos ou privados. Então, se eventualmente o parque municipal tiver uma estrutura de arvorismo em concessão, né, para uma empresa privada, a empresa privada é responsável pela manutenção deste equipamento, né? E é importante a gente entender que as leis elas se complementam de certa forma. Por quê? Porque assim, a condução de um grupo dentro de um espaço natural, ela exige uma série de informações, de conhecimentos, né? Até mesmo a gente vê que muita gente se acidenta nas cachoeiras por estar usando chinelo ou por estarem descalços. Então, o uso de um calçado apropriado ajuda. Então, a necessidade de um guia, né? além de toda a questão de primeiros socorros, atendimento, é também poder orientar de forma correta o turista, né, o visitante, em relação à prática, como se conduzir naquele espaço. Respondido? Equipamentos? Referente ao artesanato, vereadora, a Secretaria Adjunta de Turismo é responsável pela Casa do Artesão, né? Então, esse ano foi um ano que a gente teve outras prioridades, fizemos um belo diagnóstico do que era, como estava sendo gerida, fraquezas, potencialidades, né? Esse ano fizemos uma pequena mudança, agora já, a feira de artesanato ela está dividida esse ano, então a gente queria levar ela totalmente para o shopping, mas nem todos quiseram, então a gente conseguiu um espaço no shopping para atender quem queria, e continuando aqui no Bosque. E para o ano que vem temos novas ações, mas acho que é um pouco prematuro falar aqui abertamente, mas estou disposta a conversarmos, a ouvir as suas necessidades também, porque pelo menos a minha vontade é de fazer diferente, é de integrar inclusive os outros artesãos que não estão só dentro da Casa do Artesão. Botucatu hoje tem um movimento artesanal muito expressivo, de qualidade, e não só de artesanato, a gente precisa incluir arte e gastronomia. Nós temos duas legislações muito interessantes referentes a essa temática. Nós temos a feira turística e nós temos a feira de artesanato e gastronomia. Então, isso para nós está ao nosso favor, né, de trabalhar em cima dessas duas possibilidades. E por que não mesclá-las, inclusive? Que eu acredito que seria a melhor questão. Então, até por uma questão de orçamento, a minha intenção é realmente fazer uma coisa mensal, muito mais pungente, bacana, mas é um pouco prematuro a gente, né, falar aqui numa sessão aberta, eu vou fazer e depois não dá certo, mas a intenção é essa. Mas eu agradeço a resposta. Obrigada. Próximo inscrito é o senhor Robson. Não? Adriana, lá atrás. Temos pergunta? Temos sim, boa noite. Primeiro só algum no Facebook e também por WhatsApp, a gente recebeu uma mensagem do vereador Silvio. Ele diz que, além de dar boa noite, ele pede para reforçar para todos, que já tinha falado com o presidente Marcelo Sleiman, que está participando remotamente.
E o presidente da casa, o vereador Palinha, também mandou mensagem dizendo que está na estrada, mas acompanhando na medida possível o debate aqui. Aí a gente recebeu uma pergunta do Valmir Gomes Pereira. Ele diz assim: boa noite a todos. Pelo que se sabe, guia de turismo ainda não possui conselho de classe. Neste caso, como será estruturada essa representação e como serão as ações no sentido de se acompanhar e fiscalizar a atuação desse... Não tem um CREA, um CREFITO, sindicato. Mas você não precisa. Não é regulamentado. Mas, associação. Não tem um conselho de classe, mas hoje os guias de turismo eles são representados por associações e também por sindicatos. Então, hoje nós temos os sindicatos de guias do Estado de São Paulo e tem as associações locais. Hoje, os guias municipais eles têm os grupos formados e estão em formação fazendo parte da Votur, que é a Associação Botucatuense de Turismo, que também está em formação. Então, essa será a representação dos guias. Posso complementar? Por favor, Roberto. Valmir, referente à fiscalização, então, a ideia é que a própria Secretaria Adjunta de Turismo tenha fiscais para poder garantir que essa lei esteja sendo cumprida. Então, não só para essa lei, mas para as outras que nós pretendemos implementar, que a gente possa ter os fiscais passando nos pontos turísticos, acompanhando a entrada dos ônibus de excursão, estando presentes nas cachoeiras e nos sítios turísticos, garantindo que essa lei seja cumprida. É isso. Só também, complementando a resposta ao Valmir, então essa busca também para a estruturação, né, da Secretaria de Junta de Turismo também é uma luta nossa aqui da Câmara Municipal, da Comissão de Turismo, pois há necessidade de implantarmos esse tipo de servidor que nós não temos hoje, né, Roberto? Exatamente. Então também será uma luta, porque sem fiscalização realmente qualquer lei, não só essa, né, fica muito difícil de ser operacionalizada. Então também a preocupação aqui da casa em apoiar a Secretaria Adjunta de Turismo na conquista desses agentes fiscalizadores. Também agradecer ao vereador Silvio, vereador Palinha, que se justificaram. O vereador Palinha está em trânsito, vindo da capital. O vereador Silvio já tinha assumido compromissos antes de nós agendarmos essa audiência. Obrigado pelo apoio e pela participação. Próximo inscrito, vereador Lelo. Ao lado do pastor. Tá. Obrigado, pastor. Pastor, novamente, senhor. Bom, gostaria de complementar a fala. Quando nós nos apropriamos dos espaços urbanos ou rurais, é lógico que algumas pessoas vão se sentir, vamos dizer assim, invadidas, né? Mas é importante a gente regulamentar. É importante nós nos apropriarmos desses espaços e saber o que acontece nesses espaços para que nós não sejamos, para que o município não seja surpreendido por algum evento desqualificado, um evento não querido, né? Então, é lógico que essa expressão da religiosidade eu falo como evangélico, mas isso engloba todas as religiões. Vocês viram que eu tomei muito cuidado com as palavras. É lógico que essas expressões elas não envolvem, muitas das vezes, a questão financeira, né? Não é um turismo
econômico, que explora economicamente essa atividade, mas ela usufrui do espaço. Então, a partir do momento que eu coloco uma plaquinha ali, talvez uma plaquinha até de ajuda, ou de autoajuda, ou religiosa, mas ela já mudou aquele meio, ela mudou aquele ambiente, né? Ela mudou a natureza, ela passou de uma natureza que era rural, ou que era uma área de proteção, passou a ser uma área conquistada, né? Passou a ser uma área demarcada. Então, o desejo é que a gente entenda que existe a existência de fato e existe a existência de direito. Esses cultos são públicos, né? Não é alguém que chega lá falando, nós vamos fazer. Existe, e as pessoas vão nos horários em que tem um líder lá que faz esse culto. Então, a partir do momento que nós regulamentamos esses espaços e as atividades que são realizadas nesses espaços, quer sejam econômicas ou não econômicas, quer sejam espirituais ou não, nós estamos garantindo a perpetuação daquele espaço. Obrigado. Pastor Mauro, agradeço suas colocações. Vou utilizar o seu exemplo até para a gente fazer uma costura com o que está sendo trazido aqui. Turismo religioso sempre foi conhecido no mundo inteiro, mas mais caracterizado sempre pelo turismo católico, né? Hoje, graças a Deus, a gente começa a perceber esse fluxo de movimentação de pessoas pelas mais diversas religiões, isso deve ser respeitado. Recebi sua solicitação, né? E acho que esse é um projeto que realmente, para Botucatu, fala dessa diversidade que Botucatu tem e deve ser colocado em pauta. Mas nós vamos entrar hoje, acho que eu estou usando a voz do microfone aqui até para a gente trazer alguns esclarecimentos para a população de Botucatu do que é turismo e do que é lazer, né? Então, o turismo é um movimento que trabalha com o fluxo de pessoas vindos de outras cidades. Então, são pessoas que vêm de cidades e normalmente pernoitam. E, com isso, né, gera um impacto econômico maior no município. O visitante é a pessoa que vem, passa o dia e vai embora. Também gera um impacto econômico. Essa foi uma lógica da própria Organização Mundial do Turismo para poder mensurar o que é turismo, mensurar o que é turismo no mundo, entender os fluxos turísticos. E aí a gente denomina lazer essa atividade interna dentro do município, né, que pode ser religiosa, prática desportiva, mas que é feita pelo próprio munícipe. Então, esse ano eu tenho me deparado com uma série de solicitações que trabalham em prol do lazer do munícipe. E tudo bem, só que a gente precisa entender que uma Secretaria de Turismo, ela precisa trabalhar em prol da geração desse fluxo turístico. É para isso que nós estamos aqui. Então, isso é uma coisa. Então, a partir do momento que a Rota da Fé, que o pastor está trazendo, ela se torne uma rota que atrai pessoas de fora da cidade, sejam elas visitantes ou turistas, aí nós falamos, opa, que coisa interessante. Aí vamos imaginar, pastor, vai vir um grupo de Sorocaba para vir fazer a rota, como é o nome da Rota da Fé? Rota de oração, num ônibus. Já começa, o pastor já vai fazer uma ligação com o projeto de lei dos guias. Ou seja, acima de 12 pessoas, esse grupo tem que estar acompanhado de um guia regional. Ou seja, ou ele vem com um guia de lá, ou ele tem que contratar um guia aqui de Botucatu, ou da região do Paulo Cuesta, para acompanhar vocês nessa rota turística. Uma outra coisa, o pastor vai poder conduzir a parte de oração, mas vai ter que sempre ter um guia acompanhando o pastor nesses locais. Um dos pontos de visitação da sua rota de oração é a Floresta Estadual de Botucatu, que é uma área de preservação. E ali nós estamos tendo maior cuidado com ela e pretendemos utilizá-la cada vez mais como uma área de proteção, porque ali existem espécies ameaçadas de aves. Então, esse cuidado com os espaços, ele vai ser cada vez mais precioso
para essa secretaria, para a Secretaria do Meio Ambiente, todos trabalhando em cima disso. Ou seja, o que o senhor está trazendo é de extrema relevância e precisa, sim, estar concatenado, organizado em conjunto, para que a gente respeite as regras desses espaços, as novas leis que estão seguindo. Então, uma coisa é o desenvolvimento do projeto para munícipe, a outra coisa é trabalhar ele para o turismo, a outra coisa é entender cada um desses espaços. Então, eu agradeço o senhor ter trazido esse projeto até para a gente poder elucidar o que é cada coisa. Né? E assim, é assim que a gente vai construir juntos esse novo turismo de Botucatu. Obrigada, pastor. Temos perguntas do Facebook? Não? Então, o próximo inscrito é o Douglas. Olá, boa noite. Prazer estar falando com vocês. Quero cumprimentar a mesa. Marcelo Slema, Lelo, Cláudia, muito obrigado. Cris, nosso presidente do Comotor, Roberta. Meu nome é Douglas, sou presidente da Apoie Botucatu, Associação dos Produtores e Organizadores de Evento. Tenho orgulho de ser o secretário executivo desse Comotor hoje, aí, auxiliando o nosso colega Cris. Quero cumprimentar os nossos colegas do Comotor aqui presente hoje também. E quero só complementar, fazer uma reflexão, não vou tomar muito tempo. Quando a gente está falando de turismo, principalmente em Botucatu, que é um tema que a população não tem muita afinidade, gera esses tipos de conflito. O que não se sabe quando a gente está falando desse tema em específico, a gente realmente está abrindo uma caixa de Pandora, porque é o melhor exemplo de uma coisa puxa a outra. E até nessa questão, até porque eu não quero fugir muito da pauta, eu queria parabenizar muito vocês hoje por esse pé direito que a gente está dando, totalmente relacionado com política pública ligada ao turismo, que é o que a gente se propõe a fazer como conselho, e trabalhando em conjunto com essa secretaria, que está fazendo essa baita correria, transformando o nosso turismo, com muito orgulho. Enche a boca para falar disso mesmo, viu? E, pastor, queria até puxar aqui, porque faz 4 anos e meio que eu estou dentro do Comotor. Inclusive, até quero deixar esse lembrete para a população, que as reuniões do Conselho Municipal de Turismo são realizadas todas as primeiras terça-feiras do mês, que lá a gente faz essa amplitude da discussão sobre a política relacionada ao turismo. E uma das pautas muito recorrentes, até como presidente da Associação de Produtores de Evento, é, como o senhor falou, a retomada e a conquista de muitos desses espaços. E realmente é uma abertura numa caixa de Pandora, porque quando a gente fala no leque que isso está envolvendo, a gente não está envolvendo só o turismo religioso, a gente não está envolvendo só aquele segmento ou aquele outro. A gente realmente tem que abrir esse leque da forma mais abrangente possível, porque isso é trabalhar com o turismo. Inclusive, vou até aproveitar, só para finalizar, quero cumprimentar muito a Roberta, principalmente pela articulação que vocês têm feito nesse rumo de turismo e cultura. Você e a Cristina, vocês são de parabéns, porque, inclusive, 6 anos atrás, quando eu fazia parte do Conselho de Cultura, quando eu levei essa demanda que a cultura e o turismo deveriam andar junto, me chamaram de maluco. E a gente está aqui vendo hoje, 6 anos depois, tudo isso de bom que está trazendo para a nossa cidade. Então, parabenizo vocês. Quero convidar a população. Toda primeira terça-feira do mês temos reuniões para discussão de políticas públicas dentro do Conselho de Turismo. E qualquer um que queira participar será muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Douglas, pelas suas palavras, que nos movem, né, nos dão mais vontade de trabalhar por essa cidade que nós amamos. E dizer também que hoje começamos, né, a colher alguns frutos que plantamos no passado. Está aqui o Guto, que foi meu secretário de Junto Turismo. Gutão, prazer em tê-lo aqui. Plantamos a semente do MIT, foi lá que eu conheci o Comotor, não conheci o Comotor. Quando virei presidente do Paulo Cuesta também, tomei puxei o turismo para mim, Roberto, porque o turismo, né, como o Douglas disse, para muitas pessoas em Botucatu, infelizmente ainda, né, eles não tiveram o quanto era importante para a cidade. Né, e turismo dos mais variados tipos, segmentos, e eu acho que nós temos que, vou até usar um jargão popular, surfar nessa onda agora. Né? Então agora nós somos MIT, né, o trabalho desenvolvido lá atrás, o Guto, como Tour,
a nossa parceria também. Agora vamos buscar a estância turística e todo esse envolvimento, né? O que eu acho muito gratificante, esse envolvimento que a sociedade está tendo, buscando unir forças. Acho que essa é a palavra, unir forças, né? Claro que divergências teremos, né? Nem todos nós pensamos do mesmo jeito, mas nós temos o mesmo objetivo, pastor, né? Que é fazer com que Botucatu realmente seja uma referência nacional e mundial. Então, agradeço as palavras novamente e obrigado pela força. Próximo inscrito, Alexandre. Eu faço uma pergunta à senhora secretária do turismo. Não é possível montar uma coisa, um Facebook, um site melhor, onde a pessoa de fora quiser se conhecer a nossa cidade, o Parque Municipal, o shopping de Botucatu, a nossa farra, a mais bonita, onde nós vamos colocar esse site. O Teatro Municipal também, que é o turista nossa cidade, a Rua Manche Marro, que mais colocar. Tem tanta bonita, tem capoeira, tem faz muito bonito. Não é possível montar um Facebook, um site bom, bonito, para as pessoas que fora ir para Botucatu e conhecer a nossa cidade. Essa é a minha pergunta. Obrigado, Alexandre. Em primeiro lugar, eu queria contar para vocês, para quem não sabe, que o Alexandre ele tem um Facebook que chama Botucatu Store, né, onde ele fala da história de Botucatu. Então, parabéns, viu, Alexandre, pela sua iniciativa. Queria perguntar aí para o pessoal aí da TV Câmara se é possível acessar algumas coisas aqui, tipo o nosso Instagram e o nosso site. Não conseguem jogar na transmissão? Tá, mas então eu vou te... Não, tudo bem. Então vou responder, né? Esse ano nós iniciamos um Instagram chamado @turismobotucatu, que trabalha de forma mais generalista, informa as questões tanto da secretaria, quanto de lugares e pessoas. E também temos o novo site do Turismo de Botucatu, que não foi lançado ainda oficialmente, chama turismo.botucatu.sp.gov.br, que já está abarcando, né, essas necessidades. Mas a gente entende ainda, né, que o marketing é algo extremamente necessário para o município, porque não é um marketing interno, ele precisa ser feito um marketing externo, para que, né, o nosso público das regiões próximas, de longe, de fora do Brasil, possam ver o que é Botucatu. Então, isso está planejado para o próximo ano. Tivemos uma reunião, inclusive, sobre isso hoje, né? O que a gente quer em termos de resultado final, o que a gente espera desse plano de marketing, porque muitos planos de marketing são contratados para fazer um estudo, quem é o consumidor em potencial, etc., e para nisso, mas a gente quer muito mais que isso. Então, isso depende também dos investimentos necessários que a gente tem para fazer isso, mas é profissionalizar o marketing do município. Só para divulgação, qual que é o site e qual que é o e-mail da Secretaria de Turismo? Só para divulgação. O site é turismo.botucatu.sp.gov.br, o Instagram, @turismobotucatu, o Facebook, @turismobotucatu.sp e o e-mail, turismo@botucatu.sp.gov.br. Obrigado, secretário. O próximo inscrito é o Rafael Romagnoli. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de me colocar como
membro do Comutur, né, e também representante da cadeira do CDL dentro do colegiado. Eu acho muito interessante esse processo que está acontecendo na casa e também com a secretaria, que é a regulamentação de um dos instrumentos mais fortes de desenvolvimento econômico do município, que eu acredito que seja o turismo. Para que nós possamos chegar no dia de hoje, isso já vem se construindo há muitos anos, como o Marcelo disse. Uma política pública não se consolida num ano só. Uma política pública se consolida por vários mandatos, de prefeitos diferentes, e que ela possa chegar no dia de hoje para ser consolidada. Falar sobre segurança dentro do turismo, não tem como não falar dos guias, porque o guia é aquele que conhece, é o conhecedor do local, onde vai levar para o atrativo turístico a população que não é daqui. Então, um adendo que eu gostaria de fazer dentro dos projetos, das minutas do projeto de lei, e eu vi que apareceu ali, que é relacionado ao guia local e regional. Eu acho que nós deveríamos, sim, impor e tentar fazer mão dura, mão pesada, para sim valer o conhecimento da nossa terra, o conhecimento da nossa gente que conhece a nossa terra. Porque acabamos de receber no Comutur agora, o presidente colocou uma informação que, em Marília, acabaram de morrer hoje, no dia de hoje, 3 pessoas estão desaparecidas e 1 morto, por conta de uma grande queda de água, de chuva de uma cachoeira. Acredito eu que se lá tivesse um guia com conhecimento daquela região, daquele local, isso não teria acontecido. Portanto, já vem um anseio e um desejo, pelo menos da parte do comércio da cidade de Botucatu, que segurança no turismo se tenha com um guia e representante local. Nós, do CDL, nos colocamos à disposição para trabalhar em conjunto desses projetos de lei. Obrigado. Obrigado, Rafa, pelas suas considerações, ponderações sempre oportunas. Como disse no começo aqui, né, essas minutas estarão disponíveis para nós discutirmos a exaustão, consultando até outras cidades que estão, neste momento, com problemas na legalidade de suas leis, como foram constituídas. Estamos já em contato com a presidente do Sindicato dos Guias do Estado e colocaremos a nossa procuradoria aqui da casa, os nossos assessores legislativos da área jurídica para nos orientar da melhor forma possível. Obrigado, Rafa. Adriana, temos pergunta? Temos sim. Vou aproveitar já para fazer alguns comentários e 2 perguntas. 3 perguntas. O nosso presidente Palinha pergunta se já existe alguma tratativa com os donos de propriedades onde se encontram cachoeiras e outros pontos de visitação, aí locais fechados, né, privados. Aí o José Leandro Pinheiro comentou aqui no Facebook que o rapaz que está usando essa máscara, se ele era iraquiano, que é uma máscara interessante. Então, depois eu já respondi a ele, viu, Cris? Mas depois você, por favor, responda novamente. E aí, o Nívio Mariano Miquelin pergunta qual o horário da reunião toda terça-feira, que foi falado aqui, né, do Comutur, qual é o horário? Alguém aqui respondeu que geralmente é às 18, mas você, como presidente, responda a essas 2 últimas, tá bom? Obrigada. Então, Miquelin, o horário das reuniões do Comutur é terça-feira, primeira terça-feira do mês, às 18 horas. Referente às tratativas com os donos de propriedades, eles fazem parte, né, dessa associação dos empresários de Botucatu, de turismo. Essas leis já foram passadas, também foram convidados a participar da audiência do Conselho Municipal, onde nós discutimos essa lei, esses 2 projetos de lei. E a ideia é que agora, a partir de agora, a gente faça, né, a Secretaria principalmente tem esse trabalho de conversar com cada sítio turístico, que são poucos no momento, né, que eles entendam o que cada lei está trazendo e de que forma eles vão ter que mudar a sua operação para se adequarem a essa nova legislação. E o que nós temos hoje, né, também são 2 propriedades privadas que possuem cachoeira no município, mas que não estão estruturadas devidamente.
Então, a próxima lei que a Secretaria vai trazer a essa casa futuramente é a lei da criação dos sítios turísticos, né? Então, da necessidade de uma licença ambiental, de um estudo de capacidade de carga, e que isso vai ter um impacto direto, né, para esses proprietários que vão trabalhar com o turismo, mas nesse momento que a gente tem observado ainda é essa necessidade deles se organizarem, estruturarem os seus negócios para receber o turista da melhor forma. E eu só queria fazer um comentário referente à fala do Rafael, que eu acho muito pertinente trazer aqui, né, que o papel do Conselho Municipal de Turismo é consolidar o que acontece de uma gestão a outra, principalmente por meio do plano diretor de turismo. Então, a gente ter cada vez mais membros ativos da sociedade que queiram trabalhar com turismo, entender de turismo, falar de turismo envolvidos no Conselho é fundamental. Obrigado por essa colocação, Rafael, porque é importante, né, a gente dar nome aos bois aqui, entendeu? Então, tem essa importância. A gente só chegou hoje aqui porque houve todo um trabalho de todas as secretarias, aqui o Guto presente também, consolidando todos esses passos. Obrigado. O iraquiano vai responder? Respondendo à pergunta, eu sou botucatuense, sou de Botucatu, brasileiro, e essa máscara ela não puxa a orelha igual as demais, então não fica machucando, e tem diversas estampas como as demais também que puxam a orelha. Temos mais perguntas no Facebook? Alguém mais da plateia presente gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então nós vamos para o encerramento. Antes do encerramento, eu gostaria de reforçar que estaremos abertos para receber sugestões que podem ser enviadas ao e-mail secretaria@camarabotucatu.sp.gov.br. Repetindo, sugestões, propostas de alterações, secretaria@camarabotucatu.sp.gov.br até o dia 30 de dezembro. Correto? Então, até o dia 30 de dezembro, estaremos recebendo essas sugestões. Além disso, colocaremos no site da Câmara essas minutas dos projetos de lei, para que toda a população possa ter acesso às mesmas. Ok? Então, em breve, colocaremos no site da Câmara essas 2 minutas. O vereador, são os encaminhamentos? O vereador Lelo anotou aqui os encaminhamentos, então, frutos dessa audiência, claro, além das 2 minutas de projetos. Então, nós temos o turismo de negócio, o turismo da fé do pastor, para sentarmos e discutirmos com o senhor, feira de artesanato, a questão do conselho de classe, dos guias de turismo, o turismo e cultura, o Juntos, que o Douglas levantou aqui. Colocamos, então, à disposição da população as reuniões do Comutur e colocamos os vereadores, todos os vereadores, independente se estão na comissão de turismo ou não, que estão à disposição da população diariamente aqui na Câmara, isso é muito importante ressaltar. E se a Roberta, antes do encerramento, pudesse falar um pouquinho, Roberto, se eu quebrei o protocolo, sobre o ranqueamento das instâncias de Botucatu, como MIT, se o Estado fará um novo ranqueamento ou não, isso é até uma curiosidade minha, antes de eu fazer o encerramento final. Então, para que vamos colocar todo mundo no mesmo nível da conversa, né? Atualmente, Botucatu recebeu o selo Município de Interesse Turístico. Então, nós temos em torno de 153 municípios, não me lembro o número correto, de municípios do estado de São Paulo que possuem esse selo e mais de 70 instâncias turísticas. Os MITs é uma coisa recente até no turismo estadual. Já as instâncias são mais antigas, né? O DADETUR, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, ele já trabalhava com esse conceito de instância e trouxeram esse conceito de município de interesse turístico para o maior desenvolvimento do turismo do estado de São Paulo. Percebam, isso só acontece no estado de São Paulo. Então,
é feito um levantamento, né, dos atrativos, através do plano diretor que a gente cria, é feito um levantamento dos dados do que nós temos, o que nós ofertamos, que tipo de turismo, número de pessoas que a gente atrai, que tipo de produto está sendo colocado no mercado, e com isso existe uma pontuação. Infelizmente, Botucatu ainda não tem uma boa pontuação, inclusive não está entre os primeiros aí dos municípios de interesse turístico, mas a intenção é que a gente melhore a nossa pontuação por meio da criação de novos produtos, ordenação da atividade, regulamentação dessas leis, geração de novos fluxos. Hoje a gente tem, inclusive, a chegada do Convention e Visitors Bureau, da Cuesta, que é um órgão que veio para fomentar, para desenvolver e captar eventos para acontecer em toda a região da Cuesta. Isso vai aumentar o turismo de negócios, o turismo científico, de eventos, e com isso a gente vai dinamizar os nossos produtos. A gente vai mostrar que Botucatu, além da aventura, tem turismo de observação de aves, tem um turismo desportivo, de cicloturismo forte, tem um turismo religioso, tem o turismo de eventos, e tem um turismo que eu acho que é a cereja do bolo, é aquilo que ninguém tem. É o turismo da agricultura orgânica, é o turismo das escolas Waldorf, o turismo estudantil, é esse turismo da qualidade de vida, que as pessoas vêm buscar o nosso estilo de vida, por incrível que pareça, né? Que é essa vida um pouco mais calma e tranquila. Só que isso precisa ser mostrado, isso precisa ter marketing, isso precisa ter visibilidade. Hoje as mídias são diferentes, hoje a gente usa youtubers, instagramers, então a questão toda muda, a lógica muda. E vai haver, né, não agora, porque acabou de sair o último ranqueamento, né, eles demoraram muitos anos para efetivamente mostrar a pontuação de cada MIT. E agora a gente está trabalhando em cima do novo plano diretor. Aliás, pedimos a contribuição de todos os ouvintes e das pessoas aqui presentes para atuarem no nosso plano diretor de diversas formas, respondendo às pesquisas, ajudando no preenchimento, né, participando com conhecimento. E com isso a gente vai ter um novo plano diretor que vai ser protocolado, e com isso a gente tem a intenção, né, de nos tornarmos uma instância turística no período aí de 1 a 2 anos, né, sendo bem otimista. E, além disso, acho importante, nesse momento, dizer que, regionalmente, o Polo Cuesta, que é a nossa instância regional de governança, tem feito coisas muito diferentes, avançadas, trabalhando nas lideranças, fazendo uma capacitação regional que nunca houve pelo SEBRAE, com a parceria do Instituto Jatobás, trabalhando no planejamento estratégico do Polo Cuesta. Então, o turismo está numa outra pauta, num outro momento mais maduro, consolidando as suas lideranças, e com isso a gente está vindo com muito mais força para o turismo regional. E isso tem um peso muito forte para que a gente possa vir a se tornar uma instância, inclusive, né, com, quem sabe, aí um aeroporto, né, Lelo? que era o que você estava doido para falar, né? Tem que falar do aeroporto. Então, é isso. Obrigado, Roberta. Novidades aqui, então, vereador Lelo, Roberta, depois queremos saber também. Douglas, você quer fazer algum comentário? Eu vou quebrar também esse protocolo. Agradeço, Marcelo, muito obrigado. Além de tudo, a Rô esqueceu de mim, eu pedi para ela, mandei uma mensagem, que inclusive a gente também está na frente, na questão da retomada dos eventos aqui em Botucatu. A gente tem uma programação marcada, sem mencionar, claro, né, aquela apresentação brilhante da Orquestra Municipal na frente da Catedral, aí, essas apresentações que a orquestra tem feito aí pela cidade, os próprios eventos aí do Arte de Rua, levando hip hop aí também para os bairros da cidade. No próximo dia 26 de dezembro, teremos a retomada também dos eventos do Metal Stock, na Praça do Para Todos. Também importante ação para a retomada daquele espaço
pelos músicos da cidade. Nós vamos estar reunindo 6 atrações musicais da cidade, bandas autorais, bandas que estão lançando trabalho, a fim também de estar dando um outro pontapé inicial também na questão da retomada das atividades eventuais nesse cenário pós-pandêmico. Quero agradecer demais aí a Secretaria de Turismo pelo apoio, a Secretaria de Cultura também, assim como todos os outros envolvidos. Muito obrigado, viu? Boa, Douglas. Posso só fazer um comentário sobre isso? Então, o Douglas, né, ele está trazendo esse festival do Metal Stock. E eu acho importante a gente frisar, porque assim, agora que eu estou acompanhando o trabalho da cultura de Botucatu mais de perto, gente, Botucatu é uma cidade musical, de uma riqueza variada. Se nós olharmos o que é a programação do Natal Luz esse ano, isso aqui é digno de um festival de inverno, só que acontecendo no verão, né? Então, qual é o problema? O problema é não pensar nessas atrações pela ótica do turismo. É a gente não ter se organizado há 8 meses atrás com essa programação, ter vendido isso para os hotéis, nas agências aqui de receptivo, fazer os pacotes para vender. Quem é que não quer passar um Natal com a família, numa cidade onde ela pode comer comida caseira de manhã, passear à tarde, e à noite assistir uma orquestra, um balé, um espetáculo da Moana, e no dia 26 um festival de rock, e feira de artesanato todo fim de semana, música alternativa. Então, gente, isso aqui assim, nós já temos, as pérolas estão aqui, mas a gente precisa saber empacotá-las e levá-las para o mundo. Perfeito. Então, partindo para o encerramento, não poderia deixar de agradecer ao público que participou aqui presente, ao público que nos acompanha de casa, os vereadores que acompanharam remotamente, a vereadora Cláudia. Cláudia, obrigado mesmo pela sua participação. Ao vereador Lelo, companheiro de comissão, que acabou secretariando aqui essa reunião. Estamos juntos na comissão, acho que umas 5, 6 comissões pelo menos, estamos juntos. A vereadora Alessandra, membro dessa comissão também, que se debruçou, estudou muito conosco o regramento, ela também não pôde estar presente. Agradeço a secretária Roberta pela parceria, pela paciência, às vezes, com a gente. Ao Cris, em seu nome, Cris, saudar todos os membros aqui do Comutur presentes. A nossa diretora, a Silmara, em nome da qual saúdo todos os servidores que hoje atenderam o nosso pedido, né? Adriana, o pessoal lá o Pedro, o pessoal da técnica, todo mundo que está trabalhando aqui hoje em favor do turismo de Botucatu. E agradecer de forma especial também ao Rafael Romagnoli, que nos deu suporte técnico, ao Dr. Paulo Coradi, procurador desta casa, que nos deu suporte jurídico. E agradecer a Deus, principalmente, por estarmos aqui com saúde. Acho que isso é muito importante nesse momento. E gostaria muito, se não nos encontrarmos novamente, desejar a todos um feliz e abençoado Natal e um 2002 repleto de realizações. Nosso muito obrigado. Deixo a palavra aberta. Se alguém gostaria de se despedir também, fiquem à vontade. Alguém? Queria agradecer a todos, dizer que a Secretaria Adjunta fica no prédio da Estação Ferroviária, nós estamos lá todos os dias, das 8 às 5, é só chegar, agendar, marcar e estamos prontos a recebê-los. Muito obrigada, Feliz Natal a todos. Então, muito obrigado, acho que cumprimos a nossa missão de levar a informação à população mais uma vez, vereador Lelo, vereadora Cláudia. Essa casa tem feito isso durante o ano todo, audiências muito importantes, e essa foi mais uma delas. Meu muito obrigado e uma ótima noite a todos.